A verdade é que, depois de 3 meses sem vídeo, né? Estou aqui de volta, trazendo para vocês sobre o livro que eu terminei de ler recentemente, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. E estou de visual novo, gente. Pois é, estou usando óculos agora, porque recentemente descobri que eu tô com miopia e um pouquinho de astigmatismo, né? Eu fui fazer o exame para renovar a carteira de motorista e deu que eu estava com restrição. E aí eu não especificou qual era a restrição, né? Então eu fui no postinho, marquei um exame, pedi para me encaminhar para o oftalmologista. Chegando lá, fiz o exame e descobri que estou com miopia. E como eu trabalho, né, no computador todos os dias, né, ficar sem usar óculos não dá. E aí o médico falou que eu tinha que usar óculos direto, para então não ter problemas, né? E ele passou a lente com filtro azul e tudo mais. E agora, esse é meu novo visual, usando óculos sempre. Mas hoje eu queria comentar com vocês sobre o livro, que a gente precisa, né, desenvolver a cultura do jejum. E o jejum é algo que não se fala mais nas igrejas e que se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Porque o jejum é uma disciplina espiritual muito importante. A gente vê na Bíblia muitas histórias, muitas coisas que foram destravadas com o jejum, muitos avivamentos. Os apóstolos faziam jejum, Jesus chegou a jejuar por 40 dias, e é algo que a gente acabou deixando passar. É algo que, com o tempo, a gente foi perdendo o costume, né? E jejuar é uma disciplina espiritual muito importante mesmo. Eu separei algumas páginas aqui para ler com vocês, tá? E eu vou pegar aqui agora para ler com vocês a página 25, tá? Então vamos lá. A página 25 vem para responder uma pergunta que talvez possa surgir, né? Quando a gente pensa em jejum, que é: jejum é um mandamento? Jesus mandou a gente jejuar? E aqui na página 24, a gente vê que o autor, né, ele destaca uma parte que Jesus fala: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Essa parte ela está em Mateus, capítulo 6, dos versos 16 ao 18. E aí embaixo ele fala: embora aparentemente Jesus não estivesse mandando jejuar, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de nós tal prática. Então, Jesus espera que nós jejuemos. Ele. Porque senão ele tinha colocado: se um dia vocês jejuarem. Não, ele colocou: quando vocês jejuarem. Não é se vocês jejuarem, entendeu? É quando vocês jejuarem. Então, Jesus espera isso de nós. E se nós temos a oportunidade de agradar a Deus com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que está ao nosso alcance, por que a gente não vai fazer? Né? Também na página 34, aqui na página 26, ele explica também essa parte, né? Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos, apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo, depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando aos céus. Então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Jesus falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico quando estariam sem o noivo a partir de sua morte e ressurreição. Por quê? Porque tem aquela parte que os fariseus chegam até Jesus e criticam os discípulos de Jesus. Por que eles estão comendo em vez de jejuar? Tem aqui essa parte que está em Lucas, capítulo 5, versos 33 e 35, que fala assim: então eles disseram a Jesus:
Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Essa parte fala e nos faz lembrar, porque sempre na Bíblia a gente vai ver que Deus, ele compara o casamento, homem e mulher, como o relacionamento de Jesus com a igreja. Então, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, quando ele fala essa parte que virão dias em que o noivo lhe será tirado, então naqueles dias eles vão jejuar, ele está falando que um dia Jesus iria, né, morrer na cruz, voltar para o céu, e então quando ele fosse tirado de nós por causa da cruz, né, então a gente teria que jejuar. Então ele fala sobre isso, né, sempre comparando o relacionamento da igreja com o casamento, né, com Cristo, como se a igreja fosse a noiva e Jesus fosse o noivo. Então, quando o noivo lhes for tirado, então eles precisarão jejuar. Então, isso nos mostra evidências de que a gente tem que jejuar mesmo, né? A gente precisa jejuar. E esse livro, ele explica os benefícios do jejum e explica como a gente jejuar, né? Jesus não nos deu regras de como jejuar. Ele só espera que a gente jejue. Mas há formas a gente jejuar, né? Que a gente, aqui no livro, ao decorrer das páginas, a gente vai vendo que existe o jejum parcial, que é você tirar apenas algo, né? Então, por exemplo, você tirar só o alimento, mas continuar bebendo água, bebendo café ou bebendo suco. E daí você faz ele parcial, né? Isso seria o parcial. E o total, que é você ficar sem comer, sem beber por um determinado tempo. Mas só que o livro alerta que é pra gente fazer com cuidado, porque o jejum ele afeta o nosso corpo, né? Você vai estar abstendo de alimento e o nosso corpo também precisa de alimento. E no caso do jejum total, você vai estar se abstendo de líquido, né? Então tem que tomar todo o cuidado. O jejum total, que ele é um jejum mais intenso, ele precisa de orientação médica para ser feito, porque pode trazer prejuízos para nós, tá? E o jejum parcial é você tirar ali uma refeição do seu dia, por exemplo, o café da manhã, ou então o café da manhã e almoço, e você tirar esse tempo para você estar ali em comunhão com Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, né? E ele também fala que a gente pode jejuar enquanto trabalha, tá? Porque às vezes as pessoas pensam: ah, não vou jejuar no horário de trabalho porque não vai dar para mim orar, não vai dar para mim ler a Bíblia. Não, é melhor você aproveitar esse tempo para jejuar e quando você chegar na sua casa, você vai ter um tempo maior de oração com Deus, tá? Então, não tem regras pré-estabelecidas. Jesus só espera que a gente jejue, né? E que a gente faça tudo com cautela, né? Para não acabar excedendo. Porque a partir do momento que a gente faz as coisas de maneira sem cautela, sem prudência, aí o jejum já não vale mais para o propósito que era, né? Que é se aproximar de Deus, né? Então eu vou com vocês agora, também explica aqui, ó. Jesus espera que você jejue e ore. E em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 7, ele não diz: quando você estiver a fim de orar. Não, ele diz 3 vezes: quando orar, não se orar. Da mesma forma, Jesus não disse em Mateus capítulo 6, verso 16 ao 17: algum dia você tentar jejuar, embora eu saiba que é quase impossível para você? Não. Ele disse: quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de jejuar, ele considerou o jejum como uma prática natural da vida cristã, que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte da sua vida depois que ele se fosse. Apesar de não ter demonstrado até aqui não existir obrigatoriedade bíblica para o jejum, no Antigo ou no Novo Testamento, é necessário registrar outra certeza que tenho pelas Escrituras. Não acredito ser possível sustentar o argumento de que Jesus em absoluto não nos comissionou a prática do jejum. O que Cristo não fez, honestamente falando, foi determinar os tipos, a duração, os propósitos secundários e a periodicidade dos jejuns. Ele se ateve mais ao propósito primário, jejuar para Deus e às motivações do coração.
Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deveria ser tratado como opcional. Então, o jejum não deve ser tratado como opcional. Ele deve ser uma disciplina espiritual que a gente deve adotar nos nossos dias, né? Permita-me fazer outra comparação do nosso falho padrão hermenêutico. Evangelizamos porque Jesus nos mandou fazê-lo, conforme registro dos evangelhos. Mateus, capítulo 28, 19, Marcos, capítulo 16, verso 15, e fatos históricos de que a ordem foi cumprida pelos primeiros discípulos. Marcos, capítulo 16, verso 20, Atos, capítulo 8, verso 5. Não dependemos de nenhuma ordem apostólica posterior para revalidar o comando uma vez dado pela cabeça da igreja. Quando o assunto é jejum, a lógica muda. Então a gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que orar, a gente tem que evangelizar e a gente tem que jejuar. Jesus espera isso de nós. A gente não pode tratar o jejum como opcional, a gente tem que retomar, a gente tem que voltar a pensar sobre jejum. Porque através do jejum muitas coisas são destravadas. Eu vou dar exemplos para vocês ao longo do vídeo sobre isso, tá? E aqui ele fala, né, que também tem propósitos secundários do jejum. Então, às vezes a gente pensa que a gente faz jejum somente com o propósito primário, que é se aproximar de Deus, que é melhorar a nossa vida com Deus, mas também a gente pode fazer o jejum para propósitos secundários, tá? E eu vou explicar isso mais ao longo do vídeo. Aqui ele vai falar da importância, na página 48, da importância da igreja retomar essa prática, né? Aqui ele fala, a Bíblia conclamava as pessoas a disciplinas como jejum, oração, adoração e celebração, mas não oferecia quase nenhuma orientação sobre como praticá-las. E é fácil entender o motivo. As disciplinas eram praticadas com tanta frequência e estavam tão incorporadas à cultura geral que o como fazer era o conhecimento de todos. O jejum, por exemplo, era tão comum que ninguém precisava perguntar o que comer antes do jejum, nem como quebrar o jejum, ou ainda como evitar as tonturas enquanto jejuava. Todos sabiam as respostas. Isso ele está falando da igreja no século I, que não eram necessárias instruções do tipo como fazer o jejum, ou como seguir as outras disciplinas espirituais, porque as pessoas faziam isso, era uma rotina, era um hábito. Mas hoje a gente tem que explicar tintim por tintim, porque não se faz mais isso. Não é mais um hábito, as pessoas não sabem como fazer, as pessoas não têm essa prática, né? Se perdeu com o tempo. E aqui ele fala, contudo, isso não se aplica à nossa geração. Hoje predomina uma ignorância abismal, mesmo quanto aos aspectos mais simples e práticos, de quase todas as disciplinas espirituais. Sendo assim, qualquer livro escrito sobre o assunto precisa oferecer instruções práticas e precisas sobre como se conduzir nesses exercícios. Creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos. Aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre ele. Por essa razão é que escrevo, com a intenção de oferecer instrução bíblica e também conselhos práticos. É o fato que o jejum tem sido de forma assustadora ignorado e negligenciado em nossa época. Particularmente para os evangélicos, toda essa questão do jejum quase desapareceu de nossa prática diária e até mesmo do campo das nossas considerações. Com que frequência e com que extensão temos pensado a respeito disso? Que lugar o jejum ocupa em toda a nossa perspectiva de vida cristã e da disciplina nela envolvida? Sugiro que a verdade provável é que muito raramente temos meditado sobre isso. Porventura, já jejuamos alguma vez? Porventura, já nos ocorreu pensar demoradamente sobre a questão do jejum? O fato é que toda essa questão parece haver sido totalmente excluída de nossas vidas, e até mesmo de nosso pensamento cristão, não é verdade? Não encontramos no Novo Testamento qualquer desculpa para não se jejuar. Nunca, jamais, existiu avivamento nos dias bíblicos, ou em qualquer época na Terra, sem a presença da oração e do jejum. Pensaremos porventura que somos melhores neste século XXI, século da carne, achando que podemos mudar os princípios e ainda colher os mesmos benefícios? Jamais. Temos um padrão. Quem é o nosso padrão? O próprio Cristo. Os apóstolos seguiram seu exemplo. Os discípulos fizeram o mesmo. As primeiras gerações de líderes e cristãos não se apartaram do padrão.
Somente quando a igreja se distanciou de suas raízes mudou suas práticas, esquecendo-se do jejum. Só que, em consequência, perdeu a vida e o poder apostólicos. Faremos bem em retornar às pegadas dos pioneiros de Cristo. Então, essa parte fala muito da gente retornar essa prática, né? Porque ela é muito importante. A gente vê muito falando sobre quero avivamento, aviva o Brasil, mas o que a gente está fazendo para isso? O que a gente está fazendo para o avivamento acontecer? Eu e meu esposo, a gente vê muitas pessoas falando, pessoas da igreja falando, ai, não acontece mais milagre como antes, porque as mulheres estão cortando o cabelo, porque as irmãs estão pintando a unha, porque as irmãs estão fazendo acessório, estão usando acessório, usando brinco, quando não tem nada a ver isso, tá? Não tem nada relacionado com isso. A questão de não estar acontecendo milagre é porque as pessoas não oram mais, porque as pessoas não jejuam mais, elas não fazem a parte delas, querem só que caia milagre do céu. E não é assim que funciona, tá? Eu aprendi que nós também somos agentes de milagre. A gente também tem que buscar pelo milagre. Eu queria muito entender como funcionava o dom de línguas. Então eu li, orei, busquei, pedi a Deus e Deus me deu o dom de línguas. Então a gente às vezes acha que as coisas vão cair do céu de qualquer jeito. Não é assim. É por busca, é por entrega a Jesus que as coisas acontecem. Se assim ele quiser ainda, porque não é às vezes você pensa, vou fazer jejum, Jesus vai me dar as coisas. Não, ele vai dar se ele quiser. A gente tem que entender que Deus não é nosso empregado, mas que a gente também tem que fazer a nossa parte e ele vai nos ajudar. A gente tem que buscar. Porque às vezes a gente está buscando uma coisa e a gente acha que precisa daquilo, mas Jesus mostra que nós precisávamos de outra coisa que ele sabe que a gente precisava. E aí a gente surpreende, vai além das nossas expectativas. Então, a gente quer ver milagre, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E o livro fala muito sobre isso. A igreja precisa voltar, né, a ser como era a igreja primitiva, que buscava, que seguia as disciplinas espirituais, e não igual a hoje, que a gente nem sabe como fazer jejum, que a gente tem que ficar buscando informação e lendo livro para entender como funciona, sobre algo que antes era um hábito, não precisava explicar para ninguém, porque já era um hábito, todo mundo fazia. Né, o livro fala muito sobre isso, é muito importante. E agora eu vou falar um pouco sobre os propósitos secundários que dá pra gente alcançar através do jejum, né? E que a gente tem que fazer, na verdade, com prudência, tá? Então, por exemplo, não vá fazer um jejum pedindo para Deus te dar 50 milhões de reais, porque não é assim que funciona, não é para esse propósito que o jejum funciona, tá? Eu vou dar exemplos práticos de propósitos secundários que você também pode estar fazendo jejum, mas é importante ressaltar que o objetivo principal de fazer jejum é se aproximar de Deus, buscar a Deus, tá? Você ter uma conexão maior com Deus, para que Ele se revele a você, revele coisas do céu, revele a palavra para você, coisas que às vezes você não entende da Bíblia, você fazendo jejum, Deus vai esclarecer com maior clareza para você, tá? Então aqui, para explicar para vocês sobre um exemplo, né, de propósito secundário, no livro de Esther, no capítulo 4, a gente vai ver que a Esther, ela foi se preparar para falar com o rei, né? E a favor do povo, né, para que o povo judeu fosse liberto, porque naquela época queriam matar os judeus. Então, ela fala assim para Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Então, para ela conseguir a libertação do povo, ela precisava falar com o rei, para que o rei fizesse um decreto para que eles não fossem mortos, né? Então, o que ela fez? Um jejum para se preparar para falar com o rei. E ela falou assim: Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu estiver de morrer por causa disso, eu morrerei. E aí o Mordecai fez tudo que a Esther havia mandado.
E aí, depois de 3 dias, eles fizeram um jejum total, que a gente vê aqui, tá? Sem beber e sem comer. E aí, no terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente à porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther respondeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o senhor. Aí lhe direi o que quero. Aí ela foi, preparou um banquete, e então o rei perguntou novamente: qual é seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. E aí o rei ficou furioso e depois ele mandou matar Amã, só que ele disse que como havia sido feito um decreto selado com o anel do rei, não poderia ser desfeito. Então o que que o rei fez? Ele escreveu cartas para que fosse possível, né, para que eles deixassem que os judeus se defendessem. E depois Deus deu vitória para os judeus e os judeus mataram os inimigos. Então, eles conseguiram, né, vencer essa situação, né, que eles estavam com um decreto de morte sobre eles, mas depois dessa conversa, desse preparo espiritual da Esther para falar com o rei, foi possível que eles fossem libertos e salvos. Então, esse foi um propósito secundário que a Esther fez pelo jejum para que o seu povo fosse liberto. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas fazendo o jejum por causa da justiça, jejum para que almas sejam libertas, para que almas sejam libertas de vícios, né? Então, o jejum tem esse propósito secundário também. Às vezes, situações impossíveis na nossa vida que a gente não vê saída, através do jejum, a gente pode tocar no coração de Deus para que Ele nos ajude, né? Então, esse é um exemplo do propósito secundário. Outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é da minha irmã, que quando eu entendi melhor sobre o jejum, eu fiz um jejum por causa dela, na época que ela estava no mundo, estava com alguns vícios, e eu falava para Deus que se Jesus voltasse naquele momento, ela não ia para o céu. Então eu fiz um jejum, comecei a orar, fiz um jejum parcial, tirei meu café da manhã, comecei tirando meu café da manhã, depois eu tirei o café da manhã ao almoço, e comecei a jejuar pela vida dela, e Deus se comoveu, né, de misericórdia, e foi trabalhando no coração dela. Porque assim, gente, por mais que a gente ore, por mais que a gente dá conselho, a gente fale, quem convence é o Espírito Santo, né? A gente não pode lutar com as nossas próprias forças. Quem convence alguém da salvação, do arrependimento é o Espírito Santo. E aí Deus fez uma obra linda na vida dela. Deus já tinha falado comigo que traria ela para cantar comigo dentro da igreja. Então isso realmente aconteceu. E Deus trabalhou no coração dela através desse propósito secundário do jejum. Então, gente, o jejum é uma disciplina espiritual muito importante. Nós precisamos voltar para essa prática, né? Porque o jejum destrava muitas coisas. E não somente para a gente alcançar coisas, mas com o principal objetivo que é buscar a Deus, né? O propósito primário do jejum é a gente se aproximar de Deus, a gente entender melhor as Escrituras, a gente estar sensível à voz do Espírito Santo e também para Deus fazer uma limpeza dentro de nós, tirar aquilo que não agrada a Ele e a gente aprender a desenvolver os frutos do Espírito, a gente deixar de ser uma pessoa explosiva, a gente ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais paciente, a gente aprender a amar as pessoas,
por mais difícil que seja amar algumas pessoas, mas amor é decisão, é mandamento, a gente tem que amar o próximo. Então o jejum nos ajuda a tudo isso, ele vai tirando essas travas nossas, né? Eu vi muitos testemunhos do pastor Luciano Subirá, que escreveu esse livro, e ele contando que já fez muitos jejuns prolongados, e nisso, coisas materiais que antes importavam, como dinheiro, como vou pagar as contas, quando você faz o jejum, tudo isso perde a importância, sabe? Porque você fica tão ligado espiritualmente que as coisas terrenas perdem o sentido, você acaba olhando mais para o alto, olhando mais para o céu. Então a gente precisa mortificar nossa carne, porque nossa luta diária é com a nossa carne, com a nossa natureza pecaminosa, né? A gente precisa lutar com tudo isso todos os dias, as tentações que a gente passa, e o jejum nos ajuda, nos fortifica para vencer esses dias difíceis em que vem a tentação, em que vem as preocupações. A gente acaba fortalecendo o nosso espírito para estar mais próximo de Deus e deixar de preocupar com essas coisas terrenas, porque o nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. A gente não pode tirar os olhos do céu em momento nenhum. A gente tem que se lembrar que a gente é só peregrino aqui. Estamos na terra, mas não somos da terra. Pertencemos a Jesus, pertencemos ao céu. E só para finalizar, esse livro eu recomendo muito. Procure fazer a leitura, porque ele é muito bom, tá? Eu já li vários livros do pastor Luciano Subirá e todos eles têm me edificado de formas incríveis. Tem um outro que eu vou ler também posteriormente, eu trago aqui para vocês. Mas leiam, tá? No final do livro ele traz instruções médicas de como fazer o jejum para você, um jejum prolongado principalmente, para você não passar mal, para você conseguir retomar a sua rotina alimentar normalmente, com saúde, de maneira saudável, para não passar mal, não vir porque assim, gente, se a gente faz um jejum prolongado sem instrução médica, a gente pode ir até a óbito, tá? Porque o corpo, ele sofre consequências, tá bom? Mas então é isso o vídeo de hoje. Deixem nos comentários sobre quais livros cristãos vocês gostariam que eu falasse, que eu comentasse, tá? Ou sobre outros temas que vocês achem interessantes, tá bom? Mas espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma, te despertado para ter a cultura do jejum. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.